Graça e paz, igreja, bom dia. Gostaria de começar fazendo uma oração. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, Pai, na Tua casa. O Senhor é bem-vindo aqui, o Espírito Santo de Deus tem liberdade. Usa a minha vida, Senhor, perdoa os meus pecados, que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito a usar a minha vida e falar à Tua igreja, Pai. Abra o nosso entendimento, abra os nossos corações, que nós possamos receber uma palavra direta do Teu trono, Pai, e que essa palavra traga fruto em nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Começar no melhor estilo Pastor João, com uma pergunta. E a pergunta é: Saul ou Davi? Normalmente, quando a gente vê essa pergunta, a gente pensa nas realizações dos dois reis, tudo que eles fizeram, todas as conquistas. Mas eu queria dar um foco um pouquinho diferente e ver um pouquinho a reação deles diante do pecado que eles cometeram. Assim como a maioria dos homens da Bíblia, eles cometeram falhas, pecaram, mas a gente vai ler um pouquinho e vai ver que a reação deles diante das falhas dele foi totalmente diferente, e isso muda tudo. Até vou pedir perdão para os meus amigos da célula, que eu trouxe um devocional trazendo essa palavra, né? Mas Deus tocou no meu coração para compartilhar com a igreja. Logicamente aqui a gente tem mais tempo para poder aprofundar mais essa palavra, e eu creio que vai ser bênção, né? Então a gente sabe que antes de Saul, que foi o primeiro rei, Israel não tinha rei. Deus levantava juízes para guiar a nação, e nessa época Samuel era juiz, era sacerdote, era quem guiava a nação de Israel. E quando o povo de Israel pede um rei, Samuel fica muito chateado com isso, vai orar, e Deus fala que não era ele, Samuel, que Israel estava rejeitando, mas sim a Deus. Mas Deus fala para Samuel que era para atender o pedido deles e que ele daria um rei. Ele orienta Samuel a alertar os israelitas a respeito de tudo que isso significava, todas as obrigações que o povo teria que servir o rei, mas mesmo assim eles querem esse rei. E então Saul é ungido rei. Ele foi o primeiro rei, como eu falei. Ele tinha 30 anos quando ele foi ungido rei, e ele reinou por 42 anos em Israel. E ele começou bem, Saul. Como eu falei, Samuel unge ele. Ele fala que ele receberia o Espírito do Senhor, que ele receberia um novo coração, que Deus estaria com ele, que Deus guiaria ele, e isso realmente acontece. A gente vê quando os amonitas ameaçam a cidade de Jabes-Gileade, e Saul fica sabendo, ele fica indignado, reúne todo o povo, guerreia, obtém a vitória, e ele realmente começou muito bem. Mas depois teve uma guerra com os filisteus, que a gente vai ler aqui, 1 Samuel 13, vai do 4 ao 14, a gente vai ler bastante a palavra. E aqui o texto fala: E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se reunirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Miquimás, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe: Samuel, o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel.
mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou o homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então esse é um texto bem conhecido de todos nós, né? E aqui a gente vê que o grande erro de Samuel ele comete esse erro, e em vez de ele admitir o erro dele, ele começa a dar desculpa e querer colocar o erro em terceiros, né? Ele fala que a gente vê aqui no texto que tinha um grande exército pressionando Israel. Logicamente eles olharam para aquela situação e temeram. Os soldados começaram a debandar, começaram a fugir. Saul se sentiu pressionado com essa situação. Samuel atrasou um pouco para chegar, segundo ele tinha falado, e ele acaba oferecendo o sacrifício, que é uma coisa que ele não poderia fazer. Isso era uma coisa que só o sacerdote poderia fazer. Então a gente vê aqui que fazer a coisa certa da maneira errada não adianta com Deus. A gente tem que seguir as coisas exatamente do jeito que Deus determina. E aqui ele fala que se ele tivesse esperado Samuel, o reino dele teria sido conformado. Então a gente vê aqui que Saul está passando por uma aprovação, mas aqui nessa situação ele não é aprovado, porque ele desobedeceu a Deus, ele não obedeceu a palavra do Senhor, e ainda quis dar uma desculpa e transferir a culpa para o atraso de Samuel, ou por toda a situação que ele estava vivendo. Agora a gente vai ler 1 Samuel 15, que é uma outra situação também semelhante, que acontece com Saul. E aqui no versículo 3 fala: agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem os homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, boi, ovelhas e camelos. Esse é o versículo 3, Samuel, né, direcionado por Deus, dando essa palavra para Saul. Aqui no versículo 8: capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor o abençoe, segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificarem ao Senhor seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: diga-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então a gente vê aqui novamente Saul desobedecendo a Deus. Ele já tinha tido a experiência anterior que a gente leu, mas mais uma vez ele não obedece à palavra do Senhor. E mais uma vez ele tenta transferir a culpa para os outros, né? Os soldados, ele falou que os soldados guardaram o melhor das ovelhas e dos bois, querendo colocar a culpa neles, né? E a gente sabe que com Deus é tudo ou nada. A gente não pode obedecer integralmente ao Senhor. A gente tem que obedecer em tudo que Ele ordena. A gente tem a palavra dEle, a gente não pode escolher aquilo que a gente concorda ou que não concorda, aquilo que a gente vai obedecer ou que a gente não vai obedecer.
nós temos que obedecer integralmente a Deus. Com Jesus, na verdade, a gente tem que crer para ver, e não ao contrário, crer para ver. Primeiro a gente dá um passo, confia, e aí sim Deus opera a obra em nossas vidas, né? E é interessante que pode parecer até cruel Deus mandar exterminar totalmente os amalequitas, mas um pouquinho antes a gente não leu, Deus fala que estava fazendo isso porque os amalequitas se opuseram a Israel quando eles estavam saindo do Egito. Então, na verdade, Deus está trazendo juízo para aquela nação. E assim como a gente vê na palavra de Deus, todas as vezes que Israel não obedeceu e deixou algum remanescente, não destruiu totalmente um povo, essas pessoas que ficaram acabaram desviando o povo de Israel, tirando Israel do caminho e fazendo Israel pecar. Então, na verdade, é por isso que Deus também opera dessa maneira. E, sem dúvida, se Saul tivesse obedecido a Deus aqui e se arrependido verdadeiramente, a consequência, Deus teria perdoado e a consequência teria sido totalmente diferente. E aqui estava muito mais fácil porque ele já tinha tido a vitória contra os amalequitas, era só ele obedecer a Deus e destruir tudo, ele já tinha ganho, Deus já tinha dado a vitória da batalha. E Deus fala aqui no versículo 23, fala que ele é rebelde e arrogante. Então é muito interessante essas duas palavras. E se nós formos analisar, depois a gente vai ver os pecados de Davi. O pecado de Saul foi menos grave em tese que o pecado de Davi, mas ele não se arrependeu e ele tinha um coração endurecido. A gente vê no texto que Deus fala com ele, mas ele é sempre dando desculpas. A gente vê que ele começa humilde aqui no próprio texto. Deus fala, né, que tirou ele não era nada, e que Deus constituiu ele rei. Lá no começo do texto, quando Saul é ungido rei, a gente vê que Samuel começa a tirar sorte das tribos, cair em Benjamim, até cair na casa de Saul. E quando chega na vez dele, ele está escondido atrás da bagagem, né, inseguro lá, com medo. Então a gente vê que, de uma situação de humildade, rapidamente ele esqueceu tudo, de onde Deus o tirou, tudo que Deus fez na vida dele, e já se torna uma pessoa arrogante, como o próprio texto fala. Até fazendo um paralelo a isso, eu gosto muito de Fórmula 1, e esses dias eu estava vendo um podcast com o Rubens Barrichello, e ele estava comentando a respeito do Fernando Alonso, que é um piloto, ele é bicampeão mundial, né, o piloto mais velho em atividade, ele tem 41 anos, ele ganhou 2 títulos mundiais, o último foi em 2006. Então faz mais de 15 anos aí que ele não ganha nada, não conseguiu se colocar em equipes boas, expressivas, então ele estava tendo péssimos resultados. E esse ano, até de uma maneira inesperada, ele estava na equipe Aston Martin, nas 3 primeiras corridas ele conseguiu chegar no pódio. E logicamente ele estava extremamente feliz, parecia um menino que nunca tinha ganho nada e super feliz. Mas ele começou a ganhar e o Rubinho comenta justamente isso, que conforme ele foi ganhando, ele estava subindo no pódio, já não tinha mais aquela alegria, aquela satisfação de ganhar. Ele já estava se acostumando com aquela situação e já não tinha mais tanto prazer naquilo, já não estava bom o segundo lugar, que ele ia chegar no primeiro. Então eu fiz esse paralelo para ver como rapidamente ele esqueceu que ele ficou 15 anos sem conseguir nada, ficou feliz com as conquistas dele no início, mas logo ele esqueceu todas essas vitórias, essas conquistas, já estava acostumado com a situação. E muitas vezes nós temos a tendência de fazer isso, né? Uma coisa que eu sempre oro para nunca me esquecer tudo que Deus fez na minha vida, tudo que Ele tirou, de onde Ele me tirou, na verdade, e sempre ser grato para aquilo que a gente tem. Lógico que é bom a gente querer conquistar, crescer, mas nós temos que ser gratos por tudo aquilo que a gente já conquistou, né? E onde estamos, onde o Senhor nos trouxe. E a gente não vai ler, mas mais para frente, no versículo 28 também, Saul enfrenta uma outra guerra com os filisteus, tenta consultar Deus, Deus não responde a ele, porque ele já tinha se afastado de Deus. E ele vai até consultar uma feiticeira lá na ocasião, que é uma abominação em Israel, essa atitude dele. E a gente vê que no final ele tem um final trágico, Saul. Os 3 filhos dele morrem na batalha contra os filisteus no mesmo dia. E ao final dessa batalha, quando ele vê que vai perder, ele se suicida. Então, sem dúvida, esse não era o plano de Deus para a vida dele. Como eu falei, ele começou bem, era cheio do Espírito Santo de Deus, né? Tinha intimidade com o Senhor, Deus usava ele, Deus deu um novo coração para ele, mas infelizmente nessa caminhada ele se afastou, não confiou em Deus, foi arrogante, como a palavra fala, e se distanciou do Senhor. Agora a gente vai falar um pouquinho de Davi.
nós sabemos de tudo aquilo que Davi realizou, todo mundo conhece a história, né? Mas numa certa ocasião, o texto fala que Davi deveria ter ido para a guerra e acaba não indo para a guerra. E aí ele fica no palácio e ele vê uma mulher que ele deseja, tomando banho, que é Batseba, e ele deseja essa mulher, pede informações da mulher, vem trazer informações para ele, falam que ela é casada, mas mesmo assim ele deseja aquela mulher, manda trazer ela para o palácio e comete adultério com aquela mulher. Depois ela volta para o palácio e depois de um tempo, ele achou que estava, entre aspas, tudo certo, né? Depois de um tempo ela manda um recado que ela estava grávida. E aí Davi faz uma trama lá, traz o Urias, que é o marido de Batseba, da batalha, para ele poder ir para casa, ter relações com a mulher e achar que o filho poderia ser dele, mas ele não aceita isso. Vou encurtar aqui, Davi tem algumas artimanhas lá que não dá certo, e por fim ele manda Urias para a guerra, para a frente de batalha, para ele ser morto pelos inimigos, e isso de fato acontece. Ele chama Batseba para morar com ele e acha que está tudo resolvido, mas logicamente não estava resolvido. E aí nós vamos ler 2 Samuel 12, do 1 ao 13, que é quando o profeta Natã vai falar com Saul, com Davi. E o texto fala: E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias o Hitita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Hitita para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. Então a gente vê aqui Davi sendo repreendido por Natã, e a resposta dele é: pequei contra o Senhor. Então, como eu falei, se nós formos ver, o pecado de Davi é mais grave que o pecado de Saul. Ele cometeu adultério, ele cometeu um assassinato, mas ele se arrepende verdadeiramente. Depois nós vamos ler o Salmo 51, a gente vê que ele verdadeiramente se arrepende. Ele tem uma postura totalmente diferente e isso é determinante. No versículo seguinte, Natã fala que Davi seria perdoado, mas que o filho que ele teve com Batseba iria morrer. E Davi ora, jejua ao Senhor para que isso não acontecesse, mas depois de 7 dias a criança acaba falecendo, né? E Deus, como eu falei, Deus perdoou Davi, mas as consequências do pecado dele foram muito sérias, né? O texto fala que a desgraça viria sobre a casa dele, e realmente a desgraça veio. Amon, um dos filhos dele, acabou tendo relações com a meia-irmã. Absalão, que era irmão dela, se vingou, matou o filho, matou o irmão, né? E como o texto fala, a espada nunca se afastou da casa de Davi. Então, embora Deus tenha perdoado ele tenha se arrependido, as consequências do pecado foram muito sérias na vida de Davi. E isso serve de lição pra gente. Eu gosto muito dessa história de Davi, eu fico pensando, um homem que tinha intimidade que tinha com Deus, que tinha um coração segundo o coração de Deus, como a Bíblia fala,
que realizou tudo que ele realizou, os salmos que ele escreveu, lutou contra o leão, lutou contra o urso, contra Golias e tudo que ele conquistou, se ele caiu, vacilou dessa maneira, então nós temos que vigiar muito para isso não acontecer. A gente não sabe o que aconteceu, talvez ele já estivesse cobiçando Batseba há algum tempo e tramando aquele pecado já tivesse nascido do coração dele, mas nós temos que vigiar realmente para não se afastar de Deus. E com certeza, quando Natan trouxe essa palavra para Davi, ele se sentiu aliviado, que aquilo lá estava, não sei quanto tempo que demorou, né, do pecado dele até ele ser confrontado, mas com certeza aquilo estava acabando com ele. Por dentro a gente lê aqui num Salmo de Davi, no Salmo 32, versículo 3 e 4, ele fala: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então realmente aquilo estava acabando com ele. Imagina um homem que tinha intimidade, que tinha com Deus, ter vivido o tempo que ele viveu tendo cometido esse pecado e não confessado. O pastor João tem falado muito a respeito disso, a igreja tem falado muito a respeito, né, de a gente se arrepender, de pecado, de perdão, e eu acho que esse texto tem tudo a ver com isso. Mas o mais importante, uma das coisas mais lindas na consequência disso, que eu gostaria de ler com vocês, é o Salmo 51, que é quando Davi escreve, né, quando ele é confrontado e justamente em relação a esse pecado que ele cometeu, e a gente vê realmente como ele se arrependeu. É uma oração que eu sempre faço também, e eu faço a oração de Davi, o Salmo 51 como a minha oração também, que eu acho que cabe para todos nós, eu gostaria de ler. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade, tu me quebraste. Agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para meus pecados, remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não me expulses da tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus, da minha salvação. Então, com alegria, anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que a minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Também não queres holocausto. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios e justiças, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Então realmente é um salmo muito lindo. A gente vê aqui o arrependimento de Davi. A gente vê que verdadeiramente ele se arrependeu, e a consciência dele, aqui a gente vê que ele não chega diante de Deus para dar desculpa, para tentar arrumar argumentos ou se esquivar do erro dele. Ele admite exatamente tudo o que ele fez. Ele fala que não adianta oferecer sacrifícios nem nada disso, que Deus quer realmente o arrependimento. E a gente vê realmente aqui um homem arrependido. E a gente vê no final de Davi que ele termina numa boa velhice, ele consegue ainda orientar Salomão. Deus foi misericordioso, voltando um pouco a respeito de Batseba, porque ainda Deus deu mais filhos para ele, e no caso Salomão, que foi o próximo rei, um dos homens mais sábios que teve, né, como a Bíblia fala. Então ele pôde orientar, pôde preparar todos os materiais para a construção do templo. Então a gente vê um fim totalmente diferente de Saul, embora ele tenha errado também, porque verdadeiramente ele se arrependeu. É uma coisa que eu tenho procurado fazer quando eu oro a Deus. Às vezes a gente tem a tendência de querer minimizar nosso erro, querer dar desculpas, mas com Deus não funciona. Ele sabe de todas as coisas, conhece o nosso coração, e nós temos que realmente
nos arrepender e pedir perdão. E essa rapidez com que Davi fez, quando ele foi confrontado, realmente eu achei muito interessante. Tive um exemplo semelhante de Abraão em Gênesis 22, 1-3, quando Deus pede para ele sacrificar Isaque. O texto fala: e aconteceu depois destas coisas que tentou Abraão e disse-lhe Abraão, ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera. O que me chama a atenção aqui é que Abraão imediatamente obedece a Deus. Deus pediu uma coisa difícil para ele, e o texto fala que na manhã seguinte, de madrugada, ele já obedeceu. Então ele poderia ter enrolado, ter orado, buscado uma confirmação de Deus, ver se era isso mesmo, né, diante de um pedido desse, mas não. Imediatamente no dia seguinte ele obedece. Acho que, se não me engano, em Hebreus fala que ele cria que Deus poderia ressuscitar. Então ele estava crendo em Deus nessa situação e ele obedeceu imediatamente o pedido de Deus, né? A ordem de Deus. E eu queria encerrar contando um testemunho. Eu fui bem diferente de Abraão, não obedeci imediatamente. E por volta mais ou menos de 2012, eu já corria, né? Praticava corrida, mas eu fiz uma viagem, trouxe uma bicicleta e resolvi começar a praticar triatlon, que é uma modalidade que você nada, depois você pedala e você encerra correndo. Não tem nada de errado nisso, não é pecado, não é nada, obviamente. Comecei a praticar, mas é engraçado que aquilo acaba te viciando. Tinha lá as pessoas com que eu praticava junto, meus amigos e tal, e você vê que todo mundo fica meio viciado, só pensa naquilo, só lê a respeito daquilo. É uma atividade física que toma muito tempo, porque são 3 modalidades, então eu treinava todos os dias, só não treinava no domingo. No sábado acordava cedinho, ia pedalar, voltava só na hora do almoço. E se a gente quiser perder alguma coisa, eu tenho uma dica: é só amar aquilo demais ou colocar acima de Deus. Aí vai perder na hora aquilo, que é o que aconteceu aqui. Comecei a gostar demais daquilo, só pensava naquilo, e Deus, sem dúvida, começou a se incomodar com aquilo, porque Ele tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas, né? E aí Deus começou a me incomodar, a falar comigo para eu deixar aquilo. E eu relutei mais ou menos 6 meses para parar de praticar. Então eu ouvia às vezes uma pregação, via que Deus estava falando comigo, mas não queria aceitar, pedia confirmação, e fiquei enrolando mais ou menos uns 6 meses. Até que um dia eu fui pedalar, estava sozinho esse dia, fui na USP, pedalei mais ou menos uma hora e pouco lá, e para quem conhece lá tem um lugar que chama Bolinha, que é uma praça lá redonda, o pessoal fica às vezes andando lá, o carro normalmente a gente para lá perto e tal, e eu estava pedalando lá, tem umas 200 metros só, uma volta curta, e já estava na última volta, quando eu ia parar, né, orei comigo: bom Deus, então eu vim aqui, antes de eu pedalar esse dia, eu pedi para Deus confirmar, dar um sinal, ver se era para eu realmente parar de treinar ou não. E estava no final, já nessa última volta, eu estava todo feliz que Deus não tinha confirmado, né? Então tá bom, né? Então, se o Senhor não confirmou, eu vou continuar treinando. Mas foi eu acabar de pensar isso, eu caí num buraco, furou o pneu, amassou a roda, e eu tive a confirmação que realmente era para eu parar. Mas foi uma coisa impressionante. Eu tinha rodado lá na bolinha muito já, não tinha visto buraco, não tinha visto nada, nunca peguei buraco nos anos que eu treinei, nem nada. Então foi eu acabar de pensar, aconteceu isso. E aí eu tive a confirmação de Deus que realmente era para eu parar de treinar. Aí depois parei de pedalar, parei de praticar, continuei, né, correndo, tal, fazendo exercício físico, mas não disputando provas nem nada. Parei de treinar. Depois de um tempo eu vendi minha bicicleta. Como eu falei no início, não tem nada de errado na atividade, mas era da maneira que estava indo. E aí, como consequência, como os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, e Deus só tira aquilo que não é legal para a gente, ou tira para dar algo melhor. Como consequência disso, eu ganhei mais tempo com a minha família, porque o único dia que a gente tem junto, ela praticamente é no sábado, porque no domingo eu venho, né, tocar, então a gente não consegue tomar café junto, é no sábado. E hoje eu posso acordar, tomar café com a família, a gente faz uma oração, ganhei mais tempo com a família, só isso já teria valido a pena. E
como eu parei de treinar, estava com tempo, eu comecei a estudar guitarra, porque eu tinha ganho, inclusive aquela guitarra lá do meu pai, quando eu tinha mais ou menos 16, 17 anos, em 94, mas acabei não estudando e não fiz aula. Aí eu emprestei essa guitarra para um funcionário do meu pai que tocava na igreja, ficou mais de 20 anos com ele a guitarra. E aí, como eu parei de treinar, sobrou tempo, eu comecei a fazer aula com o João Guilherme, pedi a guitarra de volta, foi super correto, ele trouxe a guitarra para mim, comecei a estudar, e hoje eu estou tendo a honra e o privilégio de poder estar aqui no louvor, louvando a Deus e adorando ao Senhor. Então, realmente, Deus sempre tem o melhor para a gente, né? Ele sempre faz o melhor para nós. E realmente a lição que eu tiro aqui é que nós possamos ser rápidos em obedecer a Deus, em admitir nossos pecados e confessar nossos pecados. Muitas vezes a gente adia o plano de Deus na nossa vida, a gente às vezes fica enrolando para batizar ou para largar algum hábito que Deus quer que a gente pare de fazer, ou para ler a Bíblia, ou para buscar, ou para orar. Muitas vezes a gente fica adiando aquilo, e isso não é bom, só atrapalha a gente, porque Deus está de braços abertos para nós. Jesus está querendo nos abençoar, querendo ter mais intimidade e relacionamento com a gente, mas a gente tem que se abrir para isso e tomar as atitudes e as iniciativas para que Deus possa operar. Então, realmente, a minha oração é que nós possamos estar sensíveis, ouvir a voz de Deus e possamos ser rápidos em obedecer a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos.